do grupo. Tem alguém aí do grupo lá de relacionamentos e que tá lá no grupo do Biomagnetismo Telegram, gente? Se tiver, avisa de novo. Fala, olha, a Sani tá no Instagram. Tá louca? Deu pane de novo no YouTube. Oh, misericórdia. Tô tentando avisar aqui. O pessoal vir pra cá. Ó, vou colocar aqui no grupo que eu estou no Instagram. Que o YouTube já era, morreu. Estou no Instagram. Coloquei aqui. Então, pra gente iniciar, né? Senão o pessoal fica lá esperando. Boa noite, Renata. Boa noite. Como que você ficou? Dormiu bem? E aí, lá nos grupos do WhatsApp, se alguém puder colocar lá, eu agradeço, porque lá no grupo de biomagnetismo, no de relacionamento, pro pessoal vir pra cá. Mas aí, de qualquer forma, eu faço a live aqui, a gente faz as desativações, aí eu gravo tudo e mando nos grupos, né? Então, assim, o pessoal não pode ficar triste comigo, porque a culpa não é minha e o que está certo sobre isso, né? Então, vamos lá. Ó, hoje o tema é ansiedade. Então, eu tava falando, já iniciando da ansiedade. Se eu partir para ansiedade, eu já ia ficar nervosa, ia ficar estressada com a situação do YouTube ontem e hoje. Eu testei o YouTube, tava tudo perfeito. Então, assim, quem participa dos meus grupos aí sabe que vira e mexe acontece essas coisas comigo. Então, às vezes é uma sessão de DNB que eu faço com o grupo lá, aí o que que acontece? Não grava, eu perco a gravação, não consigo disponibilizar. É umas coisas loucas que acontecem comigo, mas não é porque é porque as coisas acontecem, né? Então, eu não posso fazer nada. E o que está certo sobre isso? Ó, depois de um tempinho, me deu um sono surreal. Dormi super bem. Ai, que legal, Renato. Fico feliz com o depoimento aí. Porque o que que acontece? Quando a gente faz as desativações, deixa eu aumentar o som aqui. Peraí, deixa eu tentar não pôr a mão na câmera. Meu som tá baixo. Quando a gente faz essas desativações, o que que acontece? A gente libera as emoções, então é o que eu falei, às vezes as moléculas, né, do nosso corpo, elas começam a se reorganizar. Aí quando elas fazem essa reorganização, acaba dando um efeito físico no corpo. Então tem pessoas que têm sono, tem pessoas que têm dor de barriga, começa a bocejar, cada um tem uma forma de liberar, né? E o sono é maravilhoso porque você dorme super bem. Então é como se você limpasse a sua mente. Ontem eu fiz uma sessão para uma pessoa e hoje ela me relatou, ela falou assim: "Nossa, Dani, eu tô tão bem, eu tô tão com a mente tão tranquila e a minha mente tão aberta, parece que eu tô até absorvendo as coisas melhores". E realmente a mente da gente fica assim depois das sessões, tá? Então hoje, qual que é a proposta? Vamos começar agora, tá? Qual que é a proposta? A proposta é falar de ansiedade. Então, a ansiedade, pegando, né, o gancho do que aconteceu aqui com o YouTube, que eu sei que tem pessoas que estão esperando, eu tô com um grupo lá com mais de 50 pessoas que fizeram a inscrição para estar lá na live do YouTube, mas assim, o YouTube ele tá oscilando, então assim, não consegui entrar, e aí pelo link que eu tinha colocado lá, ele não abriu. Então, assim, tá tudo certo, tem que ser, quem tiver que vir, vai vir aqui pro Instagram. Depois eu disponibilizo as gravações, como eu falei, não tem problema, né? Imprevistos acontecem. E ainda mais que, assim, eu não tenho equipe, sou eu que faço tudo dessa parte tecnológica. Eu até entendo dessa parte tecnológica, né? Mas tem coisas que às vezes fogem do nosso alcance aí. Mas, enfim. Se eu for gerar, se eu for deixar que esse estresse, ele me absorva, ele me consuma, eu vou gerar toda uma ansiedade. Por quê? Porque eu vou ter ansiedade de pensar no que as pessoas vão ficar pensando, ficar falando que as pessoas vão ficar me julgando. Ah, aquela louca lá, ela não consegue nem mexer no computador, não consegue entrar, não sei o quê. Então, assim, pra quem já tá nesse mundo digital, sabe que isso acontece mesmo, não tem como, é igual carro.
né? Você deixa o seu carro na garagem à noite, tranquilo, no outro dia você vai trabalhar. Quando você chega lá, o que que acontece? O pneu tá furado. Ou vazou o carburador, o radiador, sei lá, aconteceu alguma coisa, vazou o óleo. São coisas que são inerentes à nossa pessoa. Então, máquina, a gente não consegue controlar. Aliás, a gente não consegue controlar nada, nem a nós mesmos, né? Às vezes a gente quer controlar a vida, às vezes a gente quer controlar os filhos, às vezes a gente quer controlar o cônjuge. E aí, o que que acontece? Cada coisa acontece como tem que acontecer. A gente não consegue controlar ninguém. E aí, falando de controle, o que que vem o controle? Vem a ansiedade. Porque a partir do momento que você não consegue controlar, isso te gera o quê? Isso te gera uma ansiedade. Então, nós temos vários tipos de ansiedade. O que que seria aí, né? Se a gente for pegar a questão das definições, você vai lá no dicionário e você vai para as definições sobre ansiedade. Então, tem várias definições. Angústia, aflição, perturbação. Como que é? Tem uma que é perturbação do, se eu não me engano, é perturbação do espírito. Perturbação do espírito, né? Então, assim, angústia, né? Aquela sensação, e isso se torna físico, né? Então, a ansiedade, o pessoal fala assim, que hoje a gente ouve muito falar sobre crise de ansiedade. Eu tô com crise de ansiedade, eu tô tendo crise de ansiedade. E aí as pessoas pegam e falam assim, isso é frescura, né? Tá com depressão, isso é frescura. Gente, não é frescura. É químico, é físico, né? É emocional. Então, assim, é uma mistura de várias coisas, né? São várias coisas misturadas aí que acabam ocasionando a ansiedade. Então, quando a gente fala dessa questão dessa perturbação do espírito, né? As incertezas aí, realmente a pessoa fica perturbada, né? E os transtornos mentais, eles não vêm só da ansiedade, né? Nós temos alguns tipos de transtornos de mentais, então, entre eles, os maiores, ansiedade e depressão, tá? Então, o que é ansiedade, né? Quais são os sintomas? Se a gente for ver sintomas físicos, a gente tem taquicardia, suor nas mãos, tremor, dor de barriga, diarreia, vontade de ir no banheiro, urinar toda hora. Sabe aquela coisa quando você vai para uma viagem? Ou então você tem uma prova para fazer, ou você vai encontrar uma pessoa e algum evento que você tem, vai dar uma palestra, aí você fala, nossa, eu tô com um maior piriri. O que que é isso? É a ansiedade. Então, isso foi gerado pela ansiedade. E aí, o que que aconteceu? Causou o transtorno físico, né? Então, você não consegue controlar, por mais que você queira, e o estômago fica parecendo que, nossa, um frio, parece que você tá comendo, tá gelo lá dentro, de tanto frio no estômago, na barriga que fica, e tudo isso vai gerando ansiedade. Todos nós, seres humanos, nós temos momentos de ansiedade, nós temos estados ansiosos, tá? Estados ansiosos é diferente de uma pessoa que está em crise de ansiedade, que tem que tomar medicação ou que está muito mal de ansiedade. Em 2017, eu estava trabalhando numa função e isso começou a me gerar muito estresse. E aí começou a me gerar crise de ansiedade. E aí eu, terapeuta, equilibrada, né? Sempre me achei super equilibrada, sempre me achei com uma cabeça muito bacana, jamais imaginei que isso fosse acontecer comigo. E olha, eu não desejo isso nem para ninguém, do que eu sentia com essas crises de ansiedade. Então, é assim, era físico, era uma sensação de querer fugir, de querer, sabe? O único lugar seguro que eu me encontrava era dentro de casa. Esse era o único lugar seguro. Só que o que que acontece? Como eu já estava nas terapias, eu sempre trabalhei mais com essa parte emocional, mais com essa parte de fitoterápico, de homeopatia, tudo, sempre fui meio aversa à alopatia. Eu falei, eu não vou tomar medicação, porque eu não quero tomar medicação, porque eu vou ficar dopada e eu não vou ficar legal, porque eu não sou um ser que toma muita medicação, então isso aí vai fazer mal pro meu corpo, pro meu organismo. E aí eu comecei a me tratar, fiz psicoterapia,
foi uma psicoterapeuta que ela me ajudou demais. Fiz a psicoterapia, porque ela era meio fora da caixa, assim, e trabalhava de uma outra forma. Então, fiz psicoterapia, fiz acupuntura. Foi aí que eu conheci o biomagnetismo também. Eu já conheci o biomagnetismo depois que eu fui fazer os cursos. Mas aí eu comecei a me tratar também com biomagnetismo. Então, acupuntura, biomagnetismo, fiz... Acho que tomei florais, homeopatia, fiz de tudo um pouco. E não tomei medicação alopática. E aí, essa sensação, eu não desejo a ninguém, porque a gente sabe como que é quando uma pessoa tem essas crises de ansiedade. Então, é uma coisa que você não sabe de onde vem, tem alguns gatilhos. Só que aí, depois, quando eu comecei a estudar, né, essas questões aí, então, assim, porque cada um tem um sintoma, né? O meu sintoma, eu não tinha taquicardia, não tinha falta de ar, não tinha nada. Eu só tinha uma sensação de desespero dos lugares, não podia ir em lugar com muita gente. E eu queria ficar em casa, eu queria deitar, só eu queria deitar, era a única coisa que eu queria era deitar, era sair daquele negócio, era era uma coisa horrível, uma sensação horrível. Então, o que que acontece? Quando a gente começa com essas causas, né, de ansiedade, ela pode ser, ela pode aparecer com qualquer gatilho que você tiver. Então, o que que acontece? Quando a gente percebe que a gente está ficando em estado ansioso, aquela coisa de ansiedade. É diferente uma ansiedade que você tem porque você vai, sei lá, vai numa festa, você tá chegando próximo de uma viagem, você começa a ficar ansioso para fazer aquilo logo, ou você tem um compromisso, você fica ansioso pelo horário para se organizar. É diferente. Isso é uma ansiedade, é o que eu falo. São estados emocionais, são estados ansiosos. Agora, a ansiedade mesmo, essas crises de ansiedade, o processo de adoecimento do corpo, né, através dessa ansiedade, desse estado nervoso. Por quê? Porque ele foi gerado por alguma coisa. Normalmente é o estresse, o acúmulo de trabalho, o acúmulo de tarefas, né? Isso vai trazendo essa questão da ansiedade. E normalmente a ansiedade e depressão, elas estão ali associadas, tá? Dificilmente uma pessoa só tem ansiedade, ou só tem depressão, ou só tem depressão. Normalmente elas estão associadas. Os especialistas, eles ainda não conseguiram perceber se tem como desmembrar isso, né? Então, a ansiedade e a depressão, elas estão ali meio que par a par. Então, o que que acontece? Quando a gente começa a perceber que o que desencadeou, no meu caso, o que desencadeou essas crises de ansiedade foi o trabalho, né? E aí eu tava prestando um concurso, tava fazendo prova, fiquei estudando lá, tudo assim, foram 30 dias estudando, fechada dentro de casa, e foi ali que aconteceu o gatilho. Eu lembro exatamente o dia que aconteceu o gatilho, que eu parei, uns pensamentos muito loucos no meio do estudo, comecei a ter uns pensamentos assim, eu falei, que tá acontecendo aqui? Que é isso? Sabe, quando você fala assim, da onde veio isso? E aí, o que que acontece? Foi ruim todo esse processo que aconteceu na minha vida? Não. Porque eu fui buscar mais ainda o autoconhecimento, eu fui buscar mais ainda as terapias, eu fui buscar mais ainda os tratamentos alternativos. Porque se eu tivesse ido no médico, no psiquiatra, eu estaria tomando medicação. Ah, mas Sani, não tem que ir no psiquiatra? Tem, dependendo da pessoa, tem sim. Psiquiatra, psicólogo, o que eu falo, minha psicoterapeuta, minha psicóloga, ela foi fantástica. Ó, só pra vocês terem uma ideia, o dia que eu fui, conversamos, tal, ela, né, faz todo o processo, era assim, ó, a sensação foi essa. Eu entrei lá louca, bagunçada, parecia que eu tinha... ó a sensação. Parecia que eu tava dentro de um liquidificador, quando eu entrei na sala dela. Toda bagunçada. Nós conversamos, foi uma sessão acho que de 2 horas e meia, mais ou menos. Quando eu saí de lá, sabe quando a pessoa faz assim, ó? Ela me organizou, é como se eu tivesse tudo fora, os meus pedaços estivessem tudo pra fora, assim, ó, do meu corpo. E ela simplesmente arrumou a Sani e falou assim, ó, fique aí que você está bem. Eu saí daquele consultório que eu falei, meu Deus, que maravilha. E ali começou meu processo de cura, tá? Então, por quê? Porque foi gerado num processo de estresse. Tá, mas aí o que que acontece? Eu me achava um ser
totalmente equilibrado, que, né, que não tinha como ter ansiedade. Imagina crise de ansiedade, como que eu vou ter crise de ansiedade? Jamais. E aí, depois, percebendo todo o estresse que eu estava passando, não foi só naquele momento, não foi aquele gatilho, no momento que eu lembro exatamente o pensamento que veio na minha cabeça primeiro, que eu me estranhei, eu falei, opa, não sou de pensar isso aqui, o que tá acontecendo aqui? E aí, o que acontece? Ali, eu já percebi, só que ali eu não corri, eu ainda demorei um tempo, né, pra ir atrás de ajuda, porque eu sempre fui muito resistente, não, eu sou a forte, eu dou conta sozinha, eu vou. Ó o pensamento, eu sou forte, eu dou conta sozinha, eu posso, eu me basto. Já era pensar assim. Porque o que acontece? Quando você pensa assim, você acaba atraindo mais estresse para sua vida, né? E aí o que acontece? Com esses processos ansiosos aí de estresse, você acaba. É como se fosse assim, ó. O emocional, ele tá tão cheio, que chega uma hora que tem que extravasar. E ele vai extravasar ou numa doença, né, numa patologia grave ou não. Às vezes só estoura aí uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa, né? Ou a depressão, a ansiedade, ou um infarto, né? Por quê? Porque é o acúmulo de emoções que você traz que você começa a transbordar isso em algum momento. Porque assim, é o copo cheio. Quando cai uma gota que já não, ele transborda. Aquela gota é a gota. E aí ele transborda. Ele tem que transbordar por alguma coisa. No meu caso, foi a ansiedade, foi as crises de ansiedade. Graças a Deus que foi só isso. Poderia ter sido uma patologia mais grave. E aí eu consegui sair disso com as terapias, com a psicoterapia, né? E com as terapias alternativas, todas que eu fui atrás. Só que aí eu comecei a estudar e analisar que nós acumulamos no nosso corpo 80% das nossas emoções, elas ficam acumuladas no nosso corpo. E aí o que acontece? Elas ficam acumuladas nas nossas células. E aí chega um momento, o que acontece com as nossas células? Elas estão lotadas de informação e elas precisam ser liberadas. Então, quando eu venho com essa jornada de desativação emocional, gratuita ainda, porque esses atendimentos que eu faço individualmente, eu faço presencialmente, eu faço em grupo, né? E quando eu faço o tratamento nas pessoas, elas percebem uma melhora, olha, de 70%, a maioria de 70%. Por quê? Porque você vai liberar todas aquelas emoções que você está ali guardando desde às vezes da barriga da sua mãe, desde lá da sua vida intrauterina. Então imagina, você com 40 anos hoje, da sua vida intrauterina até os seus 40 anos, você acumulou muita emoção. E aí, quando você faz essa liberação dessas emoções, quando você se permite, né, tirar isso de dentro das suas células, o teu corpo vai ficando mais leve e é como se o seu corpo abrisse espaço para novas informações, abrisse espaço para outras novidades, vamos dizer assim, outras novidades, outras possibilidades, entende? Então, quando a gente tá nesse processo de ansiedade, você tem que ver qual que é o seu grau de ansiedade, você tem que procurar ajuda, porque senão começa a vir muitos pensamentos ruins na sua cabeça, começa a ter muito, sabe? Não é bacana, são os pensamentos assim que você, às vezes, você fala, meu, o que tá acontecendo? E aí, o que acontece? Pela Organização Mundial da Saúde, em 2020, os casos de depressão e ansiedade aumentaram muito, tá? Ó, eu fiz uma anotação aqui, ó. 2019, a estimativa era que quase 1 bilhão de pessoas tivesse nesse processo de ansiedade. Crises de ansiedade fortes para tomar medicação, não só os estados ansiosos. Os estados ansiosos todos nós temos, né? E são momentos, mas também tem que cuidar, porque se você é muito ansioso, de repente você começa com uma pressão alta, aí você começa a ter problemas de coração, então tem que observar. Só que tudo isso tem uma causa lá atrás. Por que você é ansioso? Quem era ansioso na sua família? Isso é do seu pai? Isso é da sua mãe? Né? Então a gente tem que perceber se a gente não está trazendo isso dos nossos ancestrais.
tá? Dos nossos pais, se não tá vindo como herança. Porque, infelizmente, os nossos pais não deixam só herança de dinheiro, alguns deixam, né? Meus, por enquanto, não. É dinheiro? Não, eu vou deixar um monte de emoção. Tô fora, eu não quero não, eu quero dinheiro, eu quero minha parte em dinheiro, não é assim que o povo fala? Então, ó, aí a OMS fez essa, né, essa estimativa. Em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, 76 milhões de pessoas, milhões, gente, olha a quantidade, tiveram ansiedade e 53%, milhões também, 53% não, 53 milhões de pessoas tiveram depressão. A alta foi de 28% e 26% para cada um deles. Então, nós tínhamos lá, em 2019, 1 bilhão de pessoas com ansiedade, né? Então, ó, ansiedade e depressão, porque 31% representava a ansiedade e 28% representava a depressão. Por isso que eu falo que os dois estão ali, par a par. E aí, o que que acontece? Quando a gente entrou na pandemia, nós tivemos muitos casos de depressão, ansiedade. Por quê? Porque, aconteceu de tudo, né? Aconteceu as questões de não ter trabalho, o medo de morrer, familiares internados, luto na família, não poder sair de casa. Tem gente que não consegue ficar dentro de casa, né? Aí veio aquela questão dos divórcios, a maioria dos divórcios aí que ocorreram na pandemia. Mas por que aconteceram na pandemia? Lá no grupo de relacionamentos a gente fala sobre isso. Por que vieram esse bando de divórcios na pandemia? Porque o que acontece? Quando a gente casa, né? Quando a gente tem um relacionamento, lá mora junto, sei lá, todos os dias a gente levanta cedo, sai, cada um vai para um canto, trabalha, faz o que tiver que fazer e tal. Só que assim, quando você tá lá 24 horas junto, você tem que olhar pro outro. Você tem que olhar os detalhes, né? E às vezes, eu falo pro pessoal lá do grupo de relacionamento, a gente não se prioriza. Nós não olhamos para nós para saber do que você gosta, do que você prefere, quais são os seus reais gostos, né? Mínimos de alimentação, por exemplo. A gente acaba dando mais, principalmente as mulheres, acabam dando mais ênfase para os filhos e para o cônjuge do que para ela mesmo. Então, eu vou cozinhar? Eu vou cozinhar num almoço de domingo. Aí os meus filhos vêm as pessoas da família, tudo. Fulano gosta disso, fulano gosta daquilo. Eu faço, sei lá, faço arroz de forno para um, faço macarrão para outro, faço frango para outro. Tá, mas e o que você gosta de comer? Eu gosto de comer peixe, mas eu não vou comprar peixe porque todo mundo gosta, eu como qualquer coisa. E cadê a sua priorização? Não existe. Você prioriza o outro, você coloca o outro na frente, né? Você coloca o outro na frente e você acaba se esquecendo. Então, quando você entra dentro desse estado que nós tivemos lá, que todo mundo ficou sem sair de casa, as famílias mais juntas, muitos casamentos se solidificaram e outros acabaram. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que não fazia sentido estar com aquela pessoa ali. Porque não tinha, a pessoa não te priorizava, você também não se priorizava, e não havia amor, não havia respeito, e não havia um monte de coisa que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba não olhando. E aí foi gerando toda essa questão do estresse por conta da falta do dinheiro, por não poder sair de casa, pelo trabalho, por essa falta desse aconchego social que às vezes a gente tem entre amigos e familiares, né? Então, isso foi gerando todo esse panorama. Hoje eu atendo muitas pessoas, inclusive eu tenho parceria com algumas psicólogas, que elas indicam os pacientes, porque elas falam assim, olha, eu faço a psicoterapia, elas tomam medicação, mas chega um momento que precisa de algo a mais. Então, elas vêm pro consultório, a gente faz trabalho com... Quando eu tô no consultório, eu faço uma mistura de trabalhos. Eu faço barras de axis, eu trabalho com axis, eu trabalho com acupuntura, aurículo, eu faço biomagnetismo, né? O DAN, que é a desativação que nós vamos fazer hoje. Então, assim, eu faço uma mescla de coisas para a pessoa ficar bem. Então, a primeira coisa é tirar esse estado ansioso da pessoa. Por quê? Porque ela vai melhorar o sono, ela vai melhorar o humor, ela vai melhorar uma série de coisas.
Mas só a desativação funciona? Muitas vezes, 100%. Tem pessoas que ainda precisam de algo a mais, tá? Então, o que eu falo? Processos ansiosos, todos nós temos, né? Isso a gente tem, todo mundo, é diário. Se você tiver uma coisa para fazer, você já fica na ansiedade, já fica pensando como que vai ser, o que que vai ser, como que eu vou ser, que horário que vai ser, sabe? Aquela coisa, então você acaba gerando. E aí, às vezes, vem os sintomas físicos. Mas para você ficar crônico, né? Como se fosse algo crônico, mais profundo mesmo, da pessoa gerar uma depressão junta, não querer sair de casa, né? São emoções dos dois tipos, tanto a ansiedade mais leve quanto a ansiedade mais pesada, são emoções que estão ali presas e que precisam ser liberadas. Se você não libera essas emoções, você vai só colocando uma gota a mais, uma gota a mais, uma gota a mais. Vai chegar um momento que o seu corpo, o seu psicológico, a sua mente, ela não vai aguentar. E aí, quando ela não aguenta, o que ela faz? Ela vai explodir, porque ela precisa colocar para fora. Porque assim, quando você tá num processo de ansiedade, alguma coisa, de depressão, você às vezes para de colocar informação dentro da sua caixinha. E aí é onde você vai se estabilizando, às vezes precisa mesmo de medicação, porque, né, depois, aos poucos, vai desmamando, vai fazendo aquele desmame que os médicos chamam. Então, depende muito de cada caso, né? Porque tem pessoas que são misturadas, às vezes tem a esquizofrenia, às vezes tem algum surtos psicóticos, tem algumas coisas que são, assim, mais puxadas. Eu já atendi em consultório desde o mais leve até o mais puxado mesmo, assim, de quase internação. Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, hoje, qual que é a proposta? É fazer a desativação para a ansiedade, independente se é só um estado ansioso. E aí, o que que acontece? Com a tecnologia, nós temos informações por todas as áreas. É televisão, é celular, internet, né? Que é o celular, tablet, computador. Que mais? Jornal o povo quase não lê hoje em dia, né? Jornal e revista. Mas eu falo que as informações elas chegam muito mais rápidas e numa velocidade muito grande. Só que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que selecionar as informações, igual Instagram, YouTube. Às vezes a gente pega um monte de gente falando um monte de abobrinha e você acredita naquilo que a pessoa tá falando. Antes de você acreditar em alguma coisa que a pessoa tá falando, tá te vendendo, ou tá te, sei lá, tá te ensinando, é igual eu falo, eu tô falando aqui, não é a verdade pura e real, né? São os pontos de vista que eu peguei, ainda bem assim, bem amplo, para não ficar dentro de uma coisa do que eu acho, não é o que eu acho, é o que realmente acontece e ainda tenho a minha história aí que eu sou prova viva do que aconteceu. Mas cada um tem a sua história. Antes de você, eu falo sempre, principalmente nos grupos lá de emagrecimento e de relacionamento, antes de você tomar uma decisão, antes de você acreditar ou até mesmo comprar um curso, percebe no seu corpo se fica leve ou se fica pesado. Porque às vezes a gente começa a gerar um monte de ansiedade, igual, tem gente que abraça o mundo, quer ajudar o pai, a mãe, o filho, o tio, ajuda os amigos, não sei o quê, só que ela não olha pra ela. E muitas vezes isso, as pessoas que ficaram aí com processos de ansiedade e depressão na pandemia, podem ser aquelas pessoas que vivem só para o outro e não se olham, então elas não se priorizam. E quando você não se prioriza, o que que acontece? Você não vê sentido em nada. Pô, mas e agora? Qual é o sentido? Já viram aquelas pessoas que se aposentam e depois não se aposentou, não sabe o que vai fazer, começa a adoecer ou morre? Por quê? Porque ela não tem um sentido na vida. Qual é o seu sentido? Quem é você? Quem é você? Quais são as coisas que você gosta? Inicia por coisas simples, comida. Quais são as coisas que você gosta de comer? Quais são os lugares que você gosta de frequentar? Ou você vai, segue a manada? Ah, minha família vai ali, eu vou ali. Ah, todo mundo vai almoçar ali, eu almoço ali. Não, começa a olhar pra você. Por quê? Porque quando você estiver sozinho com você, você vai ser sua melhor companhia. E na pandemia aconteceu muito isso, as pessoas não sabiam conviver com elas mesmas. Porque você só é feliz quando você convive com você numa boa, sem solidão. Você pode ter a solitude, a solidão não.
Que a solidão, o que que é? É a falta de você. A solitude é você querer ficar sozinho com você e ficar bem, ficar feliz. Não é ser egoísta, não é ser egocêntrico, narcisista, nada disso. Narciso, né? Nada disso. É simplesmente você olhar para você. Então, quando você começa a olhar para você, você começa a gerar menos ansiedade, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são pessoas que trabalham o dia inteiro. No final de semana elas fazem festas para os sobrinhos, para o filho, para o tio, para não sei quem, faz almoço e não sei o quê. Meu, a pessoa tá sempre o bagaço. Aí vai no consultório para eu fazer uma ventosa, para eu soltar, para fazer uma desativação. Meu, a pessoa tá o bagaço. Por quê? Porque ela só olha para o outro. Ela não sabe dizer não. E aí, quando a gente começa a fazer esse tratamento com o biomagnetismo, com a desativação, que é o DAN, tem pessoas que chegam pra mim e dizem assim: Nossa, Sani, depois que eu comecei a fazer esse tratamento, minha língua, ela não fica mais dentro da boca. Eu falo coisas que antes eu não falava. E aí as pessoas perguntam assim: O que que tá acontecendo com você? Você não é a mesma pessoa mais. Claro que ela não é mais a mesma pessoa. Ela não é mais a mesma trouxa que ficava lá fazendo tudo que os outros queriam. Porque o que que acontece? Muitas vezes a família, ela é aquela que fica só na jugular da gente, só sugando. Não são todas as famílias, tá? E amigos também, que às vezes a gente acha que é amigo e não é amigo coisa nenhuma. São pessoas que só ficam sugando. A partir do momento que você não dá nada, você não tem mais nada. Então, passem a olhar para vocês, a se priorizar, a priorizar os seus negócios, a priorizar os seus momentos. A semana passada eu tava brava no grupo de relacionamento. Brava entre aspas, né? Eu falando pro pessoal assim: se vocês não têm 5 minutos do dia ou 1 hora do dia para sentar, fazer as suas metas, perceber o que é prioridade para vocês, estudar o que vocês têm que estudar, como que vocês querem se priorizar? Como que vocês querem priorizar um relacionamento? Porque você prioriza o relacionamento e você não se prioriza. O primeiro relacionamento com quem é? Com Deus. O segundo relacionamento com quem é? Com você. Esses dois, sem eles, mas eu sou ateu. Tudo bem, você é ateu, então você tem um relacionamento com você. Você é divino, você nasceu como? Né? Perfeito, assim, o coração bate, o intestino funciona e ninguém fez isso, né? Surgiu do nada. Simplesmente deram um espirro e você apareceu. Não, tem alguém por trás disso e alguém muito, muito grandioso, né? Então, percebe que se você não tem esse contato céu, terra, terra, céu, quem é você? Você vai ter só o contato, você, outro, você. E muitas vezes não é só o contato você, é você olhando para o outro, esquecendo de você. Então é você dando, doando, fazendo para o outro, esquecendo de você. Tudo bem que todo mundo tem aí, tem as 5 linguagens do amor que o pessoal fala, que tem uma que é atos de serviço, tudo bem. Atos de serviço, não de escravidão. Não é aquela coisa de você ficar presa na pessoa e você não perceber se tem contribuição ali. Existe uma troca energética? Ou você só suga ou você só dá? Percebe? E tudo isso vai gerando esses padrões de ansiedade. Então, o que eu falo pra vocês, priorize-se, sente-se. Se você não tem um momento pra você, você nunca vai estar bem com você mesmo. Sinto muito. Tô brava, né? Mas vamos lá fazer nossa desativação então de hoje. Alguém quer entrar para ser contribuição para quem estiver assistindo? Aí eu faço a desativação para a pessoa e quem está assistindo, tanto agora quanto depois, recebe também da mesma forma. É como se fosse um atendimento em grupo, só que vai entrar alguém para fazer a puxada do que é para desativar. Alguém se encoraja aí de entrar? Se pedir para entrar, tem que colocar, tem que pedir aqui para ser... tem uma câmerazinha com mais no meio embaixo aqui, do lado dos comentários. É só clicar aí. Eu chamo vocês. E aí, lembrando que quando você entra, os seus seguidores também sabem que você tá ao vivo, ok? Se não te incomodar, perfeito, pode entrar. Não precisa ter vergonha. É tudo muito simples. E a gente faz uma desativação. Nossa, eu tô sem óculos, gente, não enxergo essas... O pessoal fala assim: ai, Sani, você nem falou comigo na live. Eu falei: eu não enxergo. Peraí, deixa eu pôr óculos. Entra... Rita Sou. Quem tem? Rita quer entrar? Quem quer entrar aí? Pode pedir, gente, numa boa. Quem quiser participar, deixa eu limpar o óculos.
Porque aí, porque assim, toda vez que a gente faz a liberação para uma pessoa, as outras pessoas também recebem. Principalmente que vocês vão estar aqui e tá todo mundo conectado. Então a gente faz a conexão juntos. Alguém quer entrar, diga eu aí e eu chamo vocês. É só colocar eu. Eu me chama. Vamos, gente, se encoraja aí. Posso selecionar alguém? Então eu vou chamar alguém aleatório. É que às vezes eu chamo, a pessoa não quer entrar. Se a pessoa não tiver de pijama, quem que tem? Ah, as meninas estão aí, ó. Tô vendo aqui, ó. Quem que quer? Se alguém se encorajar de entrar, coloca eu. Coloca eu. Vou esperar 1, 2, 3. Senão eu vou iniciar aqui. Sem ninguém ao vivo. Alguém quer entrar comigo na live para fazer a desativação? Lembrando que toda vez que você entra, os seus seguidores sabem que você está ao vivo também. E quando você entra para fazer a desativação para alguém, para você, todos recebem, tá? Então, quando eu faço para um, todos recebem. Ninguém? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não. Se ninguém colocar eu agora, eu vou fazer aqui sozinha, então. Ó, os futuros terapeutas aí podem entrar, hein? Tem que dar a cara a tapa aqui. Opa, alguém se habilitou. Ah, eita, vamos lá. Terapeutas, acabei de falar de futuros terapeutas, já apareceu aí. Aceitou, Flor? E mulher de coragem, eu gosto disso. Vamos lá. Vamos lá ver o que sai hoje aqui. Hoje é individual, hein? Aí é top. Vamos ver qual área da vida aí tá precisando. Quando vai sair relacionamento, vai sair tudo que a gente tá. Vamos lá. Pensa. Primeiro conecta com o seu corpo. Vamos lá, vamos baixar as barreiras. Esquece que tem gente vendo. Faz de conta que tá só eu e você aqui, como sempre. Conecta com o corpo. Relaxa, baixa as barreiras. Destruindo e descriando todo julgamento, rejeição, separação, pontos de vista, expectativas. Vamos ver quais áreas da vida. Escolhe, me fala um número aí de 1 a 7. 2. 2. Agora um de 1 a 5. 4. Ó, saíram duas áreas. Saiu ancestralidade e magnetismo. Mais um número de 1 a 4. 2. Ou de 1 a 5. 2. 2. Ó, então saíram aqui das áreas de ancestralidade e magnetismo. Magnetismo a gente fala que é o do ser magnético. E você já é um ser magnético. Né? Pois é, você já é um ser magnético. Então, saiu até... Ó, até arrepiou agora, porque veio ser magnético. Quando a gente fala de ser magnético, é o ser magnético, o Dan, o Bio e o seu ser magnético, né? A sua magnetização das coisas. Então, para ser magnético, saiu depressão e conflito. Ó, depressão, estado de tristeza, melancolia, desânimo, perda de interesse e prazer em estar vivo. Prostração, angústia sem motivo aparente, pegando o fígado e vesícula. E conflito, luta interior, mental e emocional, falta de entendimento e clareza, discordar ou ser desagradável, pegando rim e bexiga. E aí vem muito aqui essa questão do ser magnético, né? Do conflito, de ser ou não ser.
Vou ou não vou? Quero ou não quero? Pulo ou fico? Só tava lá a cara. Só. Exatamente. Né? Pulo ou não pulo? Né? Você já viu Sim. a história de empurrar a vaquinha do brejo? Essa história é magnífica, gente. Quem nunca ouviu a historinha do empurrar a vaquinha do morro, do brejo, sei lá de onde, lá na montanha, busca essa história. Meu, que o dia que eu escutei essa história, ela tem tudo a ver, ela é incrível, ela é incrível. E ó, gozado que agora caiu uma ficha aqui de milhões. Porque quando a gente fica segurando, com medo de saltar, a gente não tem possibilidades de algo maior, algo mais grandioso, né? Algo. Infinitas possibilidades aí, como a gente fala no Axis. Né? E aí, quando a gente empurra a vaquinha do brejo, e aí vem a depressão. Mas a depressão é esse estado de tristeza, essa melancolia, né? O desânimo, a perda de interesse. Nem tanto o estado depressivo, às vezes, de ter que tomar medicação, tudo, mas essa questão, né, dessa prostração. Então, vamos lá, vamos desativar isso aí agora. Então, primeiro eu vou desativar o ser magnético, né, o magnetismo. E aí eu vou pedir para você se conectar novamente. Todo mundo que estiver aí, gente, vamos desativar do campo de vocês, do magnetismo de vocês ficarem atraindo esses conflitos e essas depressões, ou até mesmo pessoas depressivas, né? Então, vamos liberar tudo isso do corpo e do campo de vocês. Então, o que eu peço para vocês? Fecharem os olhos, se conectarem com o corpo de vocês e baixar as barreiras. Deixa de lado todo julgamento, toda expectativa, deixa de lado tudo isso e percebe no seu corpo como que vai ser essa desativação. Eu vou fazer a desativação da forma mais simples, mas eu gostaria que vocês se concentrassem para receber. Então, conecta com o seu corpo e agora você vai imaginar um grande ímã saindo aqui do topo da sua cabeça, pegando todas as suas costas até o seu cóccix. Vai até o seu cóccix. Ela caiu, mas a gente continua aqui, porque eu já estou com as emoções dela aqui e a gente continua. Então, vai imaginar esse ímã enorme, né, pegando do topo da sua cabeça para trás das suas costas até seu cóccix. Esse ímã, ele pode ser na cor, no formato, do jeito que você quiser, tá? E aí você vai imaginar esse ímã puxando, como se ele, o seu magnetismo mesmo sendo atraído para cima desse ímã e a gente vai desativar as emoções de conflito e depressão que nós atraímos para o nosso campo. Então, liberando e desativando toda emoção de conflito e depressão dos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, de todos os registros de todos os participantes. Liberando e desativando. Percebe essas emoções saindo do seu corpo, da onde quer que elas saiam. Perceba ela como fagulhas saindo do seu corpo e desativando isso, aonde quer que elas estejam perturbando essa depressão e esse conflito. Pode ser até nas articulações, em algum órgão, na pele, no cabelo, em qualquer lugar. Você vai perceber no seu corpo. É só você se conectar e baixar as barreiras. Baixa as barreiras para estar recebendo esse atendimento. Então, novamente, liberando e desativando, vai imaginando esse imã, puxando essas emoções de conflito e depressão, liberando e desativando toda emoção de conflito e depressão aprisionada nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes. Inspire e solta. Solta toda a depressão, todo o conflito de qualquer parte do corpo que estiver essa depressão e esse conflito. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de conflito e depressão, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes. Inspire, solta. E aí percebam como ficou o corpo de vocês, percebam como tá
Se tá leve, se tá pesado. Eu aceitei de novo, chamei aqui a Glauce de novo. Oi, caiu. Vamos lá, ó. Ok. Ouviu? Perfeito. Agora nós vamos desativar a ancestralidade. Então, o que, que veio de ancestralidade, né? Ancestralidade são todas as emoções que ficam no nosso DNA e no campo emocional e vem para o nosso físico também. Então, às vezes, a gente acaba repetindo os padrões dos nossos ancestrais, dos nossos pais, avós, bisavós e toda a nossa linhagem. Então, veio para nós desativarmos hoje o ressentimento, que pega fígado e vesícula. O que, que seria o ressentimento? Indignação ou descontentamento com alguém ou algo considerado como causa de uma lesão, um insulto, uma amargura. Vitimização é acusar, encontrar a culpa, responsabilizar alguém. Criação e mentalidade de vítima. Não reconhecer como você é o criador da sua realidade. Também pega fígado e vesícula. Aversão, sentimento de repulsa, quando o bom gosto ou bom senso são ofendidos. Uma forte indignação, antipatia, repulsa em relação a alguém ou alguma coisa, pegando o baço estômago. E desamparo, sentir-se triste, solitário, por abandono, angústia ou vazio, sem esperança, pegando o coração e o intestino. Então, quando vem essas emoções, muitas vezes esse ressentimento, esse desamparo, foram coisas que os nossos antepassados viveram. Eles estavam em alguma fase da vida que isso ficou no campo deles, né? Ficou no emocional, ficou no DNA, ficou nas células, porque isso é celular, fica nas células. E aí, isso vai passando de geração em geração. Quando eu desativo em você, eu estou desativando você para trás e você para frente. Então, para que as suas gerações futuras não fiquem com essas emoções aqui enraizadas nelas, né? E que tudo isso vai ser liberado, tá? Então, o que tudo isso pode ocasionar? Ó, ressentimento e vitimização, fígado e vesícula, problemas de fígado, vesícula, vários problemas aí que às vezes a gente não sabe nem que tem, gordura no fígado, pedra na vesícula, né? Enjoos. Então, tudo isso vem desses sentimentos, dessas emoções, e aversão e desamparo, pegando o coração, intestino, baço e estômago. Então, vamos supor que às vezes pessoas têm, às vezes, coisas herdadas, muitas emoções que pegam baço e estômago. A pessoa pode vir a ter diabetes, gastrites, refluxos, e às vezes nem sabe que tem esses problemas aí, né? Então, vamos desativar essas emoções, vamos tirar do seu campo e da sua ancestralidade. Então, eu vou pedir de novo para todos, porque quando a gente libera em uma pessoa assistindo também. Então, respirem fundo, feche os olhos, baixe todas as barreiras, vamos destruir, descriar toda a expectativa, todo o julgamento, tudo que estiver aí ocasionando o não recebimento da sessão, tá, gente? Porque isso aqui é uma sessão como se fosse uma sessão coletiva. Então, quando você está aberto, você também recebe. Então, da sua ancestralidade também vai ser liberado essas emoções. Então, conecta com o corpo, relaxa, esquece tudo que está à volta. E, novamente, imagina um ímã do topo da sua cabeça até o seu cóccix. Esse ímã, na mais alta vibração, puxando todas essas emoções como se elas fossem fagulhas saindo do seu corpo. E você vai perceber de onde vai sair isso. Pode ser que saia dos seus órgãos, pode ser que saia da sua pele, pode ser que saia do seu cabelo, das unhas, de qualquer parte do seu corpo, das articulações. Então, perceba. Então, liberando e desativando todas as emoções de ressentimento, vitimização, aversão e desamparo de toda a ancestralidade, de todos os participantes. Toda a linha de tempo, em qualquer linha de tempo, no DNA de todos. Liberando e desativando. Inspire e solta. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de desamparo, aversão, vitimização e ressentimento aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, da ancestralidade de todos os participantes, liberando do DNA, liberando
de todas as partes, liberando de todas as linhas de tempo. Inspire e solta. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de desamparo, aversão, vitimização e ressentimento aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em toda a ancestralidade, em todo o DNA de todos os participantes, em qualquer linha de tempo e espaço. E vamos desativar também na Terra, porque quando a gente desativa na Terra, a gente desativa em todas as pessoas do planeta, liberando todo o desamparo, aversão, vitimização e ressentimento aprisionados nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. E no coração de todos os participantes. Inspira e solta. Uau, que delícia. Corpinho fica leve. Diferença grande, hein? Na primeira, eu senti a minha pele, parece que estava saindo da minha pele. E agora a Agora coluna você em sentiu cima, da onde? na coluna. É isso Foi mesmo. Sabe começando, que a coluna foi coluna... puxando na primeira, a segunda, na terceira parece que já ficou até leve. É isso mesmo. E a coluna, o que que traz a coluna? É a nossa medula, ela protege a medula, né? Uhum. Então, e aí o que que é a nossa cauda? É a nossa ancestralidade ali, é como se fossem as nossas raízes. Muito louco, né? Caramba! Ui! Senti até o umbigo também, eu senti um pouco. Uau! É isso mesmo. Sabe que lá no grupo o pessoal tem, quando sai de ancestralidade, o pessoal fala que percebe o umbigo. Nossa, eu tô com uma dor no meu umbigo. Umas 3 pessoas me falaram, tô com uma dor no meu umbigo. Aí eu falei, é porque a gente está trabalhando a ancestralidade. E aí são as nossas raízes, né, energéticas aí, porque a gente não vê, mas estão aí, né? Sim. Vou ativar a gratidão. Então vamos fazer um trabalho bonito agora. Vamos agradecer a nossa ancestralidade, né? Ui, deu até um forte isso. Vamos lá. Vamos agradecer. Todo mundo coloca a mão esquerda no centro do peito. E agora vamos fazer um trabalho de gratidão com os nossos ancestrais. A gratidão é o amor incondicional, ser a permissão para com tudo e com todos. Então vamos ativar agora a nossa gratidão. Vamos agradecer. Olhem para a linha de tempo de vocês e agradeçam todos os seus ancestrais, porque se nós estamos aqui hoje, é porque os nossos ancestrais foram responsáveis por isso. Porque sem eles, nós não conseguiríamos chegar aqui onde nós estamos. Então, agradeça os seus ancestrais, honre cada um deles, mas que o que é deles fique com eles e o que é seu fique com você. A partir de hoje, você não vai carregar mais nada dos seus ancestrais. Somente o que é seu ficará com você. Então, vamos ativar a gratidão. Eu sou a ativação da gratidão. Nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico e no coração de todos os participantes, em todos os registros, como fonte de mais expansão e consciência e novas possibilidades. Inspira e solta. Eu sou a ativação da atração magnética, da escolha de ser a gratidão da minha ancestralidade e dos meus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes, como fonte de mais expansão, consciência e novas possibilidades. Assim é, assim é, assim é. Inspire e solta. Mais uma vez, vamos ativar a gratidão. Eu sou a ativação da gratidão nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, de toda a minha ancestralidade, como fonte de mais expansão e consciência e novas possibilidades. Assim é, assim é, assim é. Inspire e solta. Gratidão, gratidão, gratidão. Nossa, que louco! Que forte que foi! Foi tão forte que. Gente, olha, eu fiquei com vontade de chorar na hora que eu falei de agradecer os nossos ancestrais. Veio até o choro aqui, eu me segurei, mas porque a gente não faz esse movimento. A gente não faz esse movimento de olhar. É exatamente aquela série que eu indiquei lá, da Uma Nova Mulher, que fala sobre ancestralidade. Gente, aquela série é incrível.
A gente percebe uma série de coisas assim que às vezes a gente deixa de lado. Então, essa coisa da gratidão, porque eles fizeram o que eles podiam lá atrás, né? E aqui a gente às vezes carrega as coisas e é tanta informação que a gente não sabe nem como viver com tanta informação. Então a gente tem que ser grato, tem que honrar, porém a gente tem que se desvincular disso, porque senão a gente vai passando isso de geração em geração. Então hoje a gente já fez essa liberação, tô toda arrepiada aqui, foi incrível. Deus, sério, você sempre é um presente na minha vida. Gratidão, sempre. Nossa, mas hoje a gente foi precisa... uma emoção assim que eu não. Daqui um Foi pouquinho eu mesmo. vou trabalhar, mas eu já tô até leve. Tô grata. Ai, nossa, muito gostoso. Eu senti, foi maravilhoso. Gratidão mesmo. Gratidão a todos que estão aí. Gratidão você por ser a vulnerabilidade de estar aqui com a gente e ser o canal para todos que vão receber essa desativação. Coragem, eu quero ver as suas lives. Eu vou participar delas em breve. Obrigada. Beijo, boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gente, nossa, hoje foi incrível, incrível, incrível. Gratidão a todos que participaram. Eu prometo que eu vou baixar essa live aqui, eu vou colocar lá nos grupos para o pessoal que ficou esperando o nosso amigo lá do YouTube lá, que não funcionou, tá? Mas amanhã eu vou tentar resolver. Se eu não resolver também, ó, eu coloco aqui no Instagram e a gente faz no Instagram também, porque é legal o Instagram que eu consigo tá chamando as pessoas para participar, né? Ontem nós fizemos um atendimento e hoje outro. Então aí fica bem perfeito, tá? Então, gente, gratidão mesmo, só gratidão. Quem achou aí que faz sentido, compartilha, depois comenta lá, porque o importante também é voltar na live e além de compartilhar, comentar como que você se sentiu, como que você ficou, né? Então vê aí se fizer sentido para vocês, se foi bacana, se vocês acharam que faz sentido para alguém também, mas manda para quem fizer sentido, quem a pessoa estiver, alguém que estiver aberto aí, precisando desse conteúdo de ansiedade, depressão, né? E essa liberação foi para isso mesmo, né? Para todo esse tema aí, tá bom? E aí, até amanhã, nós temos outra live amanhã. Amanhã, se eu não me engano, é prosperidade, mas eu vou ver qual que é o post lá. Aí eu posto nos meus stories, posto lá no feed, tá bom? Então, gratidão para vocês, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Beijo para vocês. Beijo, 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 beijo.